Olá, diplomacia de resultado. O que é exatamente a linha mestra da política internacional do governo Dilma? A resposta, o Diplomacia foi colher junto a analistas, parlamentares e ao assessor de assuntos internacionais da Presidência da República, Marco Aurélio Garcia. As prioridades do governo Lula estão mantidas, estão intactas. E você vai ver mais. Primavera Árabe. Como o Brasil se posiciona diante das transformações políticas registradas no mundo árabe? O Brasil tem e deve ter, naquela região, uma posição muito prudente. Água na fervura. As reações parlamentares e sociais ao voto de censura da Organização dos Estados Americanos à construção da hidrelétrica de Belo Monte. O Brasil respondeu à altura àquela provocação. No Arte e Diplomacia, o Engobe, a arte pré-colombiana de pintar cerâmicas, a análise do filme Cortina de Fumaça e o som global com raízes latinas, de Carlinhos Antunes e a Orquestra Mundana. Tudo isso e muito mais você acompanha agora no Diplomacia, que traz ao longo do programa um ensaio fotográfico de Danusa de Carlo Antônio sobre o Egito. Qual o destino das transformações políticas no mundo árabe? Que postura o Brasil deve adotar diante da chamada Primavera Árabe? Para tentar buscar as respostas, diplomatas, acadêmicos e parlamentares debateram o tema na Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal. Dezembro de 2010. A data marca o início da onda democratizante no mundo árabe. A revolta popular contra os governos autoritários começou na Tunísia e logo se espalhou pelo norte da África e pelo Oriente Médio. Embora não haja uma relação de causa e efeito entre os protestos nos diversos países árabes, eles têm um ponto em comum. São resultado do surgimento de uma nova classe média disposta a combater os governantes que se perpetuam no poder. Então nós estamos vivendo um momento em que parece haver uma insurgência geral de uma civilização contra certos padrões de comportamento. E esses movimentos demonstram claramente que não é verdade que os árabes, por serem árabes culturais, estão destinados e condenados a viver sempre sujeitos a regimes autoritários. Um dos nossos problemas com o mundo islâmico é que nós não temos sido contemporâneos. O Islã viveu o seu grande apogeu quando a Europa vivia a sua Idade Média. O Islã começa a sua decadência quando nós começamos o nosso renascimento. Os especialistas que discutiram o tema na Comissão de Relações Exteriores do Senado avaliam que ainda não é possível prever o desfecho do movimento popular no mundo árabe. 2 regimes já foram derrubados, com o apoio de grupos políticos e do exército. Mas em outros países, a crise se agrava. No Egito e na Tunísia, o establishment percebeu que poderia permanecer no poder na ausência dos governantes, dos presidentes Mubarak e Ben Ali. Na Líbia, assim como na Síria, pelo contrário, o regime não se dissocia do Estado. Na Líbia, Muammar Gaddafi teve o apoio da maior parte do exército e mantém a resistência. O país entrou em guerra civil. Por meio da OTAN e a partir de uma resolução da ONU, o Ocidente enviou forças de apoio aos rebeldes, o que para alguns está sendo uma operação humanitária, para outros é uma intervenção que busca apenas tirar Gaddafi do poder. Então, por que a intervenção na Líbia? Certamente porque era necessário fazer alguma coisa para se evitar um massacre na região de Benghazi. Ninguém pode achar que era apenas uma ação para salvar as pessoas em Benghazi e tudo. Havia mais do que isso, havia uma intenção, a meu ver, muito clara de forçar uma mudança de regime, de forçar a queda do Gaddafi. Os países árabes do norte da África e do Oriente Médio têm recursos energéticos que os colocam no centro das atenções mundiais. Dos 20 maiores produtores de petróleo, 10 são árabes. Somando-se a isso conflitos regionais históricos, o mundo árabe vive em permanente tensão. Dos 10 países com maiores gastos militares, 7 estão no Oriente Médio. Os especialistas afirmam que essa importância geopolítica da região leva os países ocidentais a se envolverem nos conflitos. O que me parece mais provável
é que o interesse dos países ocidentais seja restabelecer um mínimo de normalidade para que seja possível retomar a produção de petróleo e a sua própria exportação. Há quem esteja começando a pensar que talvez a melhor fórmula, já que não é possível acabar com o Gaddafi, seja fazer uma partição da Líbia, voltar ao esquema colonial. No fundo, a Líbia não é importante estrategicamente. Para a maioria dos analistas, a diplomacia brasileira assume uma posição correta quando evita se envolver demasiadamente nos conflitos do mundo árabe. Ninguém sabe exatamente o que vai ser. O Brasil tem e deve ter, naquela região, uma posição muito prudente, porque nós não temos excedente de poder para sermos um grande ator ali. Em meio ao rescaldo do acidente na usina nuclear japonesa e na busca de fontes de energia renovável limpa, o Brasil recebe um puxão de orelha da Organização dos Estados Americanos. A OEA quer a suspensão das obras da usina hidrelétrica de Belo Monte até que as comunidades indígenas sejam ouvidas. O governo brasileiro reagiu e o Senado Federal envia uma missão de parlamentares até o Xingu. O repórter Dante Ascioli acompanhou a missão. A hidrelétrica vai operar em uma área alagada de 516 quilômetros quadrados. 9 terras indígenas estão na zona de influência da barragem. Para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da OEA, o Brasil deve garantir a integridade das etnias espalhadas ao longo do rio Xingu. Segundo a OEA, o governo precisa realizar consulta prévia e culturalmente adequada com cada uma das comunidades indígenas. O órgão também determina que o Brasil adote medidas para prevenir doenças e epidemias entre as comunidades tradicionais afetadas pela obra. O Brasil está regulado no campo das relações internacionais, segundo a própria Constituição, dentro de uma ideia de cooperação internacional, de prevalência dos direitos humanos. Então, ele viola não só as normas internacionais de direitos humanos, como a própria Constituição. Sob o clima das críticas da OEA, uma missão de senadores esteve no Pará para debater a construção de Belo Monte. Ambientalistas e lideranças comunitárias elogiaram a decisão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. O Brasil leva para o exterior uma promessa de preservar a Amazônia. Então, a partir do momento em que ele discute isso do ponto de vista internacional e entra em discussões ambientais internacionais, como, por exemplo, quanto determinado país está produzindo gás de efeito estufa, ele também tem que ouvir as opiniões do mundo. O Brasil hoje não é uma ilha. O Brasil faz parte do planeta Terra. A destruição da Amazônia é, em primeiro lugar, um problema brasileiro, não resta dúvida. Mas as consequências, a repercussão dos maus tratos que a Amazônia está sofrendo ultrapassam as fronteiras brasileiras. Então, o Brasil tem obrigação, tem responsabilidade imensa diante do mundo todo, diante do planeta Terra. Apoiamos a decisão da OEA e vamos continuar fazendo essa gestão nos organismos internacionais. A decisão da OEA, ela vem ao encontro das populações tradicionais que estão tentando ser ouvidas. Aqui na Amazônia tem homens e mulheres de bem. Todos que estão aqui na Amazônia brasileira, todos que estão aqui no estado do Pará, são cidadãos, pagam impostos e o governo não pode passar por cima das determinações, das convenções internacionais, da legislação brasileira, sobretudo da Constituição Federal. O Itamaraty classificou a decisão da OEA como precipitada e injustificável. Em um relatório enviado à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, o governo brasileiro argumenta que o órgão só poderia interferir na construção de Belo Monte se houvesse uma falha na gestão do projeto. O Brasil afirma ainda que ouviu as comunidades indígenas atingidas pela obra. Como reação, a presidente Dilma Rousseff desistiu de indicar um representante brasileiro para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A postura do Estado brasileiro ela foi extremamente surpreendente para os movimentos sociais da região. Demonstra toda uma arrogância com a concepção de direitos humanos que nós temos constitucionalmente falando e assinado em termos de tratado internacional. A base do governo critica a recomendação de suspender Belo Monte. Sem ouvir o Brasil, exatamente por isso, o Brasil respondeu à altura àquela provocação e encaminhou um conjunto de documentos mostrando que eles estão totalmente equivocados.
2012 ou 2014. A data ainda não está certa, mas o brasileiro vai votar para eleger seus representantes no Parlamento do Mercosul. Os detalhes você confere no próximo bloco.